Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Antônio, professor de Química do Colégio Pedro II, campus Realengo. Nossa aula de hoje é sobre processos de separação de misturas. Vamos lá. Bem, primeiro precisamos entender que na natureza a maioria dos materiais que nos cercam são formados por misturas de substâncias, né? Dificilmente você vai encontrar substâncias puras. E de modo a obtermos as substâncias puras de que tanto precisamos, é necessário empregarmos uma ou mais técnicas que visam separá-las nas misturas, ok? E é necessário isso, né? O homem aprendeu a separar substâncias, empregar processos, técnicas para separar as substâncias contidas nas misturas, porque nós precisamos usar essas substâncias como matérias-primas em vários processos. Bem, a separação de misturas depende dos tipos de misturas que nós temos, né? Nós sabemos que existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As homogêneas apresentam apenas uma fase e as heterogêneas duas ou mais fases. Então, para separar componentes, substâncias contidas em misturas homogêneas, nós vamos empregar processos físicos, ou seja, que vão envolver as mudanças de estado físico que você já aprendeu anteriormente. Um dos componentes da mistura precisa fazer uma mudança de estado físico para se separar dos outros. Bem, o primeiro processo você conhece, é a cristalização fracionada. Ela pode ser feita em laboratório, mas ela também é feita na natureza. É um processo que se baseia na diferença de solubilidade dos solutos de uma solução e que consiste na evaporação do solvente. Veja bem, primeiro, vamos lembrar que solução é uma mistura homogênea, ok? Que contém pelo menos um soluto, né? Que é aquela substância que vai se dissolver, e o solvente, que é a substância que dissolve, ok? Mas muitas vezes algumas soluções têm mais de um soluto dissolvido no solvente. Então o que, que nós vamos fazer? Aquecer essa mistura e provocar a evaporação do solvente, tá? E aí, um dos solutos vai cristalizar, vai se separar da mistura, né? Se separar da solução, que é o soluto menos solúvel. Porque solubilidade é exatamente isso. Alguns solutos, eles têm uma solubilidade maior ou menor. Então, por exemplo, o açúcar, sal, se dissolvem mais ou menos na água, por exemplo. Então, esse processo você consegue identificar na natureza, na extração do sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio, da água do mar, que ocorre nas salinas. O que acontece é que a água do mar ela tem vários sais dissolvidos. Um deles é o cloreto de sódio usado como sal de cozinha. E ele é o menos solúvel na água. Então, com a ação do sol, do calor do sol e dos ventos, a água vai lentamente evaporando nas salinas até que o cloreto de sódio cristaliza e se separa da solução. Ok? Bem, esse processo também é muito importante em laboratório e se chama destilação simples. É um processo onde ocorre o aquecimento de uma mistura de um sólido dissolvido em um líquido, ok? Até a vaporização do líquido e posterior condensação do vapor, obtendo-se o líquido destilado. Repara, esse processo ele é muito importante porque ele se diferencia da simples evaporação na cristalização. Porque quando você faz uma cristalização, você simplesmente está querendo obter o sólido, mas você não quer obter o líquido. O líquido simplesmente evapora e pronto, né? Você só obtém sólido. Agora, na destilação simples, você vai usar uma aparelhagem como essa aqui, tá certo? Onde você tem um balão de vidro submetido ao aquecimento que vai conter a mistura de um sólido dissolvido em um líquido, ok? Esse líquido, esse vapor, aliás, né? O líquido vai vaporizar, então você vai provocar a mudança de estado, né? Essa é a diferença. A evaporação é um processo lento e gradual, né? Natural, inclusive. E a vaporização não, ela é provocada por aquecimento do líquido, até que ele vire vapor.
Quando esse líquido vira vapor, ele passa por esse aparelho que a gente chama de condensador, que vai provocar o quê? Ele é tipo uma serpentina onde circula por fora água fria e sai no outro bico água quente. Por quê? Porque por aqui, por dentro, está passando o vapor do líquido que vai resfriando pela ação dessa mangueira com água que entra e sai. E aí o vapor vai perdendo calor até que ele condensa, novamente vira líquido, mudança de estado. Então são duas mudanças de estado, a vaporização do líquido e depois, pela passagem no condensador, a condensação desse vapor. E o líquido que cai aqui, nesse outro recipiente, é o líquido puro, sem o sólido que fica aqui, né? Ele estava dissolvido, mas ele se separa. Então, nesse caso, eu vou obter o que a gente chama de líquido destilado, o líquido puro, né? Então, como exemplo, eu posso citar a purificação da água contendo sais minerais, água destilada. Ora, veja bem, toda a água da natureza, pessoal, ela tem sais minerais, seja água doce ou água salgada. A água doce tem uma menor concentração de sais minerais, não é? A água salgada não, é mais difícil você separar porque a concentração é muito grande. Mas a água potável, nossa água potável, ela tem sais minerais. Aliás, precisa ter, né? Nós precisamos desses sais minerais. Agora, muitas vezes em laboratórios, você precisa ter água pura, água destilada. Muitas vezes em laboratórios de análises clínicas, onde os sais minerais interferem nas análises, nós precisamos ter água pura. E aí o processo de destilação entra muito importante na separação desses sais minerais da água, ok? Muito bem. Agora, existe uma outra destilação que a gente chama de destilação fracionada. Qual é a diferença? Nesse caso, não é um sólido dissolvido num líquido. Nesse caso, você vai separar líquidos miscíveis, tá? Ou seja, líquidos que têm pontos de ebulição diferentes, mas né, formam uma mistura homogênea, ok? Por exemplo, na hora de separar água de álcool, né? Água e álcool formam uma mistura homogênea em qualquer proporção. Como é que você conseguiria separar um do outro? Não é possível fazer uma simples destilação. Você tem que usar o que a gente chama de coluna de fracionamento. Esse é o detalhe importante. Bom, qual é o objetivo da coluna de fracionamento? Você tem, né, aqui uma manta de aquecimento. Veja que aqui eu não estou usando um bico de aquecimento com chama. Eu estou usando uma manta de aquecimento. Aqui eu tenho o recipiente de vidro, o balão de destilação, onde você tem a mistura de dois líquidos miscíveis e, por aquecimento, esses líquidos vão vaporizar, né? Vão virar vapor. Só que, diferentemente da destilação simples, quando era um sólido dissolvido num líquido, e simplesmente o único que vaporizava era o líquido, o sólido ficava lá no recipiente, se separava. Aqui não. Você não tem como vaporizar um líquido de cada vez, tá? E você vai acabar vaporizando os dois líquidos simultaneamente. Aí é que entra o papel da coluna de destilação ou coluna de fracionamento, que é uma coluna de vidro, tá? Onde os vapores vão subindo, mas aí os vapores, o vapor de menor ponto de ebulição, tá? Ele consegue subir mais rápido nessa coluna. E quando chega no condensador, quem chega primeiro é exatamente o líquido de menor ponto de ebulição, conseguindo se separar do resto, tá? E aí consegue-se obter um dos líquidos, tá? Depois por condensação, separado do outro. E a gente vai monitorando isso através de um termômetro, né? Porque, lembre-se, cada líquido tem o seu ponto de ebulição, ok? Então eu consigo, sabendo qual é o ponto de ebulição, obter o líquido sabendo exatamente o momento que ele está sendo destilado, ok? Muito bem. Como aplicação da destilação fracionada, a gente pode citar um processo importantíssimo na nossa sociedade, que é a obtenção de frações do petróleo, é a destilação fracionada do petróleo, né? Nesse caso, você tem nas refinarias de petróleo a separação das diversas frações do petróleo, que o petróleo é uma mistura de líquidos, né?
e você, por diferença de ponto de ebulição, consegue separá-los. Tá vendo? Então acontece aqui, isso aqui é como se fosse uma coluna de fracionamento, tá? Você tem uma fornalha que aquece o petróleo cru a altíssimas temperaturas e os vapores mais leves, as frações mais voláteis, né, ou seja, de menor ponto de ebulição, que são moléculas mais leves, conseguem subir mais e são separadas mais acima nessa coluna. É o caso do gás natural, é o caso da gasolina, do querosene, tá? Mas as frações mais pesadas, moléculas mais complexas, que têm maior ponto de ebulição, elas não sobem tanto nessa coluna, os seus vapores, e elas são recolhidas mais abaixo. É o caso dos óleos, né? Óleo lubrificante, óleo diesel, óleo combustível. Tá certo? Beleza. Então veja aqui, ó, para a gente resumir, né? A diferença entre destilação simples e fracionada, né? A destilação simples, você tem aqui um simples balão acoplado a um condensador, onde um sólido está dissolvido num líquido, o líquido vai vaporizar e depois vai condensar e se separa do sólido. Já na destilação fracionada, não. Você precisa ter acoplado ao balão de destilação uma coluna de fracionamento para separar os vapores dos líquidos, uma vez que você vai separar misturas de líquidos. E aí depois o líquido mais volátil consegue chegar primeiro no condensador e se separa do resto. Beleza, galera? Então, agora vamos para as técnicas, os processos de separação de misturas heterogêneas, tá? Diferente das misturas homogêneas, você tem duas ou mais fases. Então, você simplesmente precisa separar essas fases. Então, são processos mais simples, porque basta você separar as fases. E, normalmente, você separa fases por diferença de densidade. Lembra disso? Normalmente, a fase mais densa fica no fundo e a fase menos densa fica em cima, tá? O primeiro que a gente cita é um processo muito importante para nós, que é o processo de filtração, tá? A filtração é um processo que consiste na separação de um sólido que não está dissolvido, tá, pessoal? É muito importante que a gente entenda isso. É um sólido não dissolvido em um líquido, claro, é uma mistura heterogênea, ou então em um gás. Nós vamos falar isso já já. E a gente usa para isso uma superfície porosa, um filtro, né? O filtro, essa superfície porosa, vai reter as partículas do sólido e vai deixar passar o líquido. Claro, desde que o tamanho das partículas do sólido seja maior que os poros do filtro, né? Senão vai passar. Bem, como exemplo, eu vou citar a purificação da água contendo sólidos em suspensão. O que seriam sólidos em suspensão? São aqueles que não estão dissolvidos no líquido, tá? Então veja que aqui uma técnica muito comum em laboratório, eu tenho uma mistura heterogênea, tá? Esse provavelmente é um sólido amarelado que está suspenso no líquido, ele não está dissolvido, e ele vai ficar retido nos poros de um filtro de papel nesse caso, né? Existem vários tipos de filtro. E o líquido vai passar filtrado, tá? Líquido filtrado. Agora, é muito importante, pessoal, que a gente saiba diferenciar. Por exemplo, nós vimos agora líquido destilado, né? Quando um sólido está dissolvido num líquido, é uma mistura homogênea. Então é necessário fazer uma destilação simples, né? Eu não conseguiria, por exemplo, separar os sais minerais que estão dissolvidos na água por filtração. Por quê? Porque eles estão dissolvidos no líquido. As partículas estão muito pequenininhas, então elas não vão ficar retidas no filtro. Tá? Eu só consigo fazer a filtração quando esses sólidos não estão dissolvidos, eles estão em suspensão. Aí são partículas maiores, mistura heterogênea, e essas partículas ficam retidas no filtro, tá bom? Exemplos de filtração no cotidiano, né? A preparação de um simples café. Quando você faz o café, você pega o pó de café e dissolve em água quente. Para quê? Para você extrair a cafeína. Só que tem uma parte do sólido que não se dissolve na água quente, que é a chamada borra do café. Essas partículas sólidas é que vão ficar retidas no filtro de papel quando você filtra o café, tá? Outra coisa importante que a gente vê no dia a dia é aqueles filtros, né, de água, os purificadores de água, que normalmente têm filtros de carvão ou filtros de porcelana porosa.
esses materiais têm poros que retêm, né, eficientemente as partículas que estão em suspensão na água, né, e aí você toma a sua água filtrada. Agora, olha só o aspirador de pó, tá vendo? Você consegue separar os sólidos, você tem uma sucção, né? E então os sólidos ficam em suspensão no ar, e aí tem um filtro lá que retém as partículas sólidas separando do ar. A mesma coisa acontece no filtro do ar-condicionado, né? O ar que sai do teu aparelho, ele sai filtrado, porque tem aquela tela lá, né, com o material, tá, que retém as partículas sólidas que estão no ar, ok? Bem, outro processo importantíssimo é a decantação. O que é a decantação? É um processo em que o sólido em suspensão se separa de um líquido por ter maior densidade. Simples assim. Eu posso chamar esse processo também de sedimentação. O sólido vai sedimentar no fundo. Por exemplo, a purificação da água contendo sólidos em suspensão também. Por exemplo, uma água barrenta, né? Uma água com flocos de algum sólido, tá vendo? Veja, aqui teve um aparelhinho para misturar, né? Teve um agitador mecânico em que esse sólido, tá vendo? Ele foi agitado no líquido, então ele está disperso por todo o líquido, mas ele não está dissolvido, ele está em suspensão, tá? É uma mistura heterogênea. Veja que com o passar do tempo, quando esse sistema é deixado em repouso, o sólido, por ser mais denso, ter maior densidade, começa a sedimentar e ir para o fundo, tá vendo? Se separando do líquido. Então, isso é uma técnica. É simplesmente por ação da gravidade pode acontecer a sedimentação, a decantação. Depois, evidentemente, eu posso colocar esse líquido em um outro recipiente, com cuidado, separando do sólido, tá? Então, agora nós chegamos numa etapa muito importante do nosso aprendizado, que é o tratamento da água para consumo humano. Isso é muito importante para nós, tá? E em que se baseiam, em que se baseia o tratamento da água para consumo humano? Ou seja, a obtenção de água potável. Se baseia nessas duas técnicas que nós acabamos de ver, né? A filtração e a decantação. Claro, acrescida de algumas outras técnicas que nós vamos mostrar aqui. Primeiro, nós temos uma represa, tá? Por exemplo, o Guandu fornece água, o rio Guandu fornece água para o sistema Guandu, né? Essa água é bombeada para a estação de tratamento, né? E a primeira coisa que acontece é você acrescentar sulfato de alumínio e cal, tá? Sulfato de alumínio e cal são duas substâncias que vão fazer uma reação química e produzir flocos, tá? Esses flocos são sólidos grandes que têm uma superfície de adsorção muito grande, que conseguem reter uma grande quantidade de partículas sólidas que não conseguiriam ser retidas, tá? Apenas deixando a água em repouso e ela não ia conseguir sedimentar, essas partículas não iam conseguir sedimentar. Então, esse processo é chamado de floculação. Então, por adição dessas substâncias, você acelera a sedimentação, acelera a decantação. Você consegue fazer com que mais rapidamente as partículas sólidas pequenas que estão em suspensão na água vão para o fundo. E isso já clareia a água de uma forma muito grande, tá? Já é a primeira etapa. Só que tem uma etapa mais apurada, que é a filtração, onde as partículas menores ainda, que não vão conseguir sedimentar, decantar, elas vão ser retidas em filtros potentes de carvão, areia e cascalho que vão reter. E aí a água está potável, tá? Ela já está clarinha, própria para o consumo, só está faltando uma coisa: adição de cloro. Qual é o papel da cloração? Adição de cloro. O cloro é um potente bactericida, né? Então vai eliminar os germes e bactérias da água. E também a adição de flúor, né? Porque o flúor é importante para a prevenção da cárie dentária, né? Então, finalmente, a estação de tratamento da água, a água é armazenada em reservatórios até que seja distribuída para a população, ok? Agora, existe também uma decantação de líquidos. A decantação que nós vimos até agora era um sólido disperso num líquido. Se você tem dois líquidos immiscíveis, ok? Que não se dissolvem um no outro, então eu posso separar as fases líquidas também por diferença de densidade.
Mas desse modo eu posso, por exemplo, separar água de óleo, ok? Mas para isso eu preciso de o que a gente chama de funil de separação ou funil de decantação. Veja, aqui essa foto já mostra para você as fases separadas, tá? A água, o óleo está em cima, é a fase superior, porque é menos denso. A água é a fase inferior, porque é mais densa, né? Mas o que acontece nessa técnica é que, muitas vezes, quando você coloca nesse funil de separação, o óleo está todo disperso na água. As fases ainda não estão totalmente separadas. Você deixa em repouso até que, por ação da gravidade, essas fases líquidas se separem, ok? Aí você tem o líquido menos denso, o líquido mais denso. Você vai abrir essa torneira aqui, tá vendo? Tem uma torneira que vai separar a fase mais densa, o líquido mais denso, tá? E aí, quando chegar na superfície de separação, você fecha a torneira e você separou as duas fases líquidas. Ok, gente? Bem, então, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado e entendido a aula de hoje e até a próxima.